paz do nosso querido Mestre nos envolva e que encontre guarida em nossos corações. Nós trouxemos para a gente poder refletir um pouco a respeito do capítulo do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos. E para que a gente possa iniciar as nossas reflexões, a gente traz como base a fala do Cristo que foi narrada, está no capítulo 16, versículo 33 de João. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essa fala do Cristo, ela não nos deixa qualquer tipo de dúvida, porque ele não fala talvez, dependendo disso, daquilo. Ele simplesmente afirma que nós teremos aflições. Neste mundo tereis aflições. Mas por quê? Porque é inerente à nossa condição espiritual. No mundo de provas e expiações, aonde o mal predomina o bem, é natural que nós tenhamos já cometido muitas faltas, muitos equívocos, e ainda continuamos cometendo. Então, dentro da lei de ação e reação, da lei de causa e efeito, é natural que nós recebamos de volta aquilo que um dia nós fizemos e que ainda continuamos fazendo. E dentro desta colocação de Jesus, que neste mundo nós teremos aflições, o que nos levou a trazer essas reflexões é uma questão muito grave que vem acontecendo no nosso mundo já há um bom tempo, já há mais de 10 anos, e que tem acentuado cada vez mais a chamada morte assistida. Já em alguns países da Europa, alguns estados dos Estados Unidos já possuem legislação a respeito, em que permite que uma pessoa com determinado tipo de doença, sem cura, que ela pode então pedir a sua morte assistida. Isto é, ela vai tomar uma injeção letal e em uma questão de minutos então irá morrer. Nos Estados Unidos, no estado de Oregon, em 2 décadas, 1.300 pessoas optaram por isso. No ano de 2017, o Sr. Charles, de 87 anos, respeitado médico otorrino, e sua esposa, de 88 anos, 66 anos de casamento. Ele, lutando já há algum tempo com câncer de próstata e com Parkinson, eles optam então os dois pela morte assistida. Os dois ao mesmo instante. Só no ano de 2017, 143 pessoas optaram pela morte assistida, também chamada morte com dignidade. No ano de 2016, o arcebispo sul-africano da Igreja Anglicana, Desmond Tutu, Prêmio Nobel da Paz, por ocasião do seu aniversário de 85 anos, ele escreve para o jornal Washington Post: pessoas que estão morrendo devem ter o direito de escolher quando e como vão deixar a Mãe Terra. Ele que também já há vários anos luta com o câncer de próstata. Letícia Franco, médica de Cuiabá. O grande sofrimento causado por uma doença crônica degenerativa fez com que ela postasse, dias antes de uma conversa com a BBC Brasil, uma espécie de despedida nas redes sociais. Em 16 dias estarei longe, na Suíça, fazendo o que me deixará livre da dor e do medo. Então essa frase
nós vamos lembrar dela. Em 16 dias estarei longe na Suíça, fazendo o quê? Fazendo o que me deixará livre da dor e do medo. Então ela havia optado, porque já se tornou o turismo da morte, ir para a Suíça para então fazer isso. Inclusive já foram feitos 2 filmes tratando a respeito da morte assistida. E o Dr. Drauzio Varela, muito conhecido da nossa sociedade, há alguns dias, cerca de 10, 15 dias, ele escreve um artigo também defendendo a discussão acerca da morte assistida. E uma outra situação é as pessoas, de um modo geral, principalmente chegando a uma idade mais avançada e passando por grandes sofrimentos, como o caso de Desmond Tutu, embora não queiram optar pela morte assistida, mas que desejam a morte. Nós temos atendido já há algum tempo, na reunião mediúnica, espíritos passando por essa situação, que passaram por essa situação de doenças graves, de longo tempo e sofrimento na cama. Inclusive na última semana, em que atendi um jovem senhor, pouco mais de 40 anos, há 12 anos de cama. E quando nós o atendemos, o que ele dizia é que ele queria morrer. Ele pedia para Deus para que morresse. Isso no ano de 1973. Então ele já estava há 46 anos fora do corpo e sofrendo, como se estivesse no corpo. Então agora voltamos lá à frase de Letícia Franco. Em 16 dias estarei longe na Suíça, fazendo o que me deixará livre da dor e do medo. Ledo engano. É uma lenda o que nós temos na nossa sociedade quando se diz morreu, descansou. Porque isso não é verdade. A morte não muda absolutamente nada do que se passa conosco. A morte simplesmente é a passagem para uma nova vida. E essa vida só será nova se nós tivermos modificado a nossa vida. Mas o que então justifica a dor física, no sentido físico, depois da morte, já que nós não temos mais o corpo físico? Na Epístola de Paulo aos Coríntios, a primeira epístola, 15:44, semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, também há corpo espiritual. Nós temos um corpo espiritual que sobrevive, que Kardec o denomina como perispírito. E quem está doente, quem está enfermo, não é o nosso corpo físico. A própria Organização Mundial de Saúde já há algumas décadas afirma que não existe doença, existe o doente. O doente somos nós, espírito. Que quando a doença aparece no corpo, porque o nosso perispírito já está doente há muito tempo. Então a morte física, ela não cessará o nosso sofrimento. E com relação ao nosso desejo de morrer, no capítulo 14 da Gênesis, no item 15, Kardec coloca: criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete no envoltório perispirítico, isto é, no nosso corpo espiritual.
como num espelho. Toma nele corpo e aí, de certo modo, se fotografa. Tenha um homem, por exemplo, a ideia de matar outro. Embora o corpo material se lhe conserve impassível, seu corpo fluídico é posto em ação pelo pensamento. Reproduz todos os matizes deste último. Executa fluidicamente o gesto, o ato que intentou praticar. Então, se nós desejamos matar alguém, do ponto de vista fluídico, do ponto de vista espiritual, nós já cometemos o crime. Jesus falou sobre isso? Jesus falou. O que ele falou quando nós pensarmos e desejarmos na mulher do próximo? Já adulteramos. Isto é, já cometemos o crime. Então a mesma coisa, se nós desejamos a nossa própria morte, significa que já suicidamos espiritualmente falando. Mas por que o sofrimento? Se Deus é bondoso e misericordioso, por que tanto sofrimento? O espírito Manuel Filomeno de Miranda, no livro Painéis da Obsessão, ele coloca: a função do sofrimento não é punitiva, antes retificadora, educativa. Deve despertar o homem para o exame de outros valores que ficaram à margem e necessitam de reconsideração. Tão logo funcionam os seus objetivos, diluem-se as injunções penosas e o indivíduo marcha com segurança, vivendo as experiências do bem e do amor. Então, enquanto o sofrimento não alcançar o objetivo dele, ele não vai nos deixar. Porque a dor, ela é uma professora. Ela quer nos ensinar alguma coisa. E conforme Manuel Filomeno de Miranda, valores que nós deixamos à margem. Então, seja encarnado ou desencarnado, enquanto nós não verificarmos esses valores que nós deixamos à margem, o sofrimento vai continuar. Por isso que a morte não muda o nosso estado, não diminui, não elimina as nossas aflições, sejam elas físicas ou morais. Porque existe uma necessidade de ser, senão Deus, sendo justo e perfeito, Ele não permitiria que continuasse, ou mesmo não estivéssemos aqui ainda, enquanto encarnados. Então, a função do sofrimento não é punitiva, antes retificadora, educativa. E a dor tem outro papel, de nos proteger. De nos proteger. Existe a síndrome de Hailey-Day, não sei se é bem assim que se pronuncia. Ela é uma doença hereditária rara que afeta o sistema nervoso, prejudicando o funcionamento dos neurônios cerebrais, responsáveis por reagir aos estímulos externos, causando insensibilidade na criança que não sente dor, pressão, nem temperatura de estímulos do exterior. A princípio seria uma maravilha, né? Nós temos uma doença que não permite que a gente sinta dor. Mas é um mal. Porque a dor, o que acontece? É um sistema de proteção para nós. Os portadores dessa doença tendem a morrer jovens, próximos aos 30 anos, devido aos acidentes que tendem a acontecer por causa da falta de dor. Então esses que têm essa dor, essa síndrome, se coloca a mão no fogo, ele não está vendo, distraído,
A sua mão vai queimar e ele não vai sentir absolutamente nada. Se ele coloca a mão debaixo de uma prensa, a mão dele é esmagada e ele não sente absolutamente nada. Então é muito natural. Você coloca a mão numa panela quente, instantaneamente o que acontece? Você tira a sua mão. Por quê? Por causa da dor, que é um sistema de proteção para nós. A mesma coisa a dor moral. A mesma coisa a dor de uma longa doença. Todos os tipos de dores que nos afetam são para a nossa proteção, para que não venha acontecer males maiores. Então nós temos que refletir sobre isso, porque todos nós, como afirmou Jesus, todos nós teremos aflições. Mas o que o Evangelho nos traz a respeito disso? O que o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz, relembrando Jesus, para que a gente possa então passar por todas as nossas dificuldades, por todas as nossas aflições e corrigirmos os valores que nós deixamos à margem. No item 12, motivos de resignação. Por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bem dizer o sofrimento, como prelúdio da cura. Então, na realidade, o nosso sofrimento, a dor, é um bem para nós. Também podem essas palavras ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, vistos que as dores deste mundo são pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimentos na vida futura. Então veja, essas dores vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Esse senhor que atendi na semana passada, foram 46 anos de sofrimento. Por não aceitar, por não ter resistências morais para aceitar a dor, de 12 anos que ele sofreu enquanto encarnado. Então veja, foram 12 anos de sofrimento enquanto encarnado e 46 anos de sofrimento no mundo espiritual. Deveis, pois, sentir-vos felizes por reduzir Deus à vossa dívida, permitindo que a saldeis agora, o que vos garantirá a tranquilidade no porvir. O homem que sofre assemelha-se a um devedor de avultada soma, a quem o credor diz: se me pagares hoje mesmo a 100ª parte do teu débito, quitar-te-ei do restante, e ficarás livre. Se o não fizeres, atormentar-te-ei até que pagues a última parcela. Então veja, hoje nos foi colocada uma fatura para nós quitarmos de apenas 1% do total da nossa dívida. E se nós já estamos achando que é muito que nós sofremos, é apenas 1% do que nós fizemos aos outros sofrerem. Aí está a misericórdia de Deus. E há uma passagem do Evangelho que Jesus fala sobre isso, também de uma maneira clara, quando ele coloca: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário enquanto estáis a caminho, para que não seja mandado ao juiz, o juiz não te mande ao oficial de justiça e seja colocado na prisão.
e não sairei de lá enquanto não houveres pago até o último centavo. Então veja, se nós conseguimos compreender a dificuldade pela qual nós estamos passando, por quê? Se conseguimos realizar a reconciliação, para por aí. Nós aprendemos a lição que a vida quer nos ensinar. Então não há necessidade de continuar o sofrimento. Que é exatamente então o que o Manuel Filomeno de Miranda coloca. A função do sofrimento não é punição, não é punitiva, antes retificadora e educativa. Deve despertar o homem para o exame de outros valores que ficaram à margem. Despertou, eu compreendi, mudei o meu comportamento, cessou, não há necessidade de continuar. Agora, quando eu não compreendo e insisto nos mesmos equívocos, não sairás de lá enquanto não houveres pago até o último centavo. Isto é, os 100% da nossa dívida. Nós então continuamos no sofrimento porque não aceitamos a misericórdia e a bondade de Deus, que nos proporciona a oportunidade de pagarmos apenas 1% da nossa dívida, que é o que está no item 12 deste capítulo. Se me pagares hoje mesmo a 100ª parte do teu débito, quitar-te-ei do restante e ficarás livre. Se o não fizeres, atormentar-te-ei até que me pagues a última parcela. Não se sentiria feliz o devedor por suportar toda espécie de privações para se libertar, pagando apenas a 100ª parte do que deve? Em vez de se queixar do seu credor, não lhe ficaria agradecido? Então, por isso, bem-aventurados os aflitos. Por isso somos os bem-aventurados, porque temos esta oportunidade de pagarmos apenas uma pequena parcela. Depois, nas instruções dos Espíritos, bem e mal sofrer. Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra. Quer ocupem tronos, quer jazem sobre a palha. Mas há poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus os recusa consolações desde que vos falte coragem. Mas isso aqui está na lei de afinidade, inclusive. É uma lei fluídica. O que o desânimo faz conosco? Nos deixa para frente, com pensamentos elevados? Não. O desânimo baixa o quê? O nosso padrão vibratório. Com quem nós nos vinculamos através do desânimo? Com espíritos inferiores. Nós fechamos o canal para com os nossos amigos espirituais, em especial o nosso anjo guardião. Então, o desânimo é uma falta. Deus nos recusa consolações. Como é que Ele vai nos consolar se nós estamos desvinculados do seu amor? Nós cortamos as conexões com os seus mensageiros. Não tem como. Então, desde que vos falte coragem. A prece é um apoio para a alma. Contudo, não basta. É preciso tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcionado às forças
como a recompensa o será a resignação e a coragem. Mais opulenta será a recompensa do que penosa aflição. Cumpre, porém, merecê-la, e é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. Então a nossa fé, a nossa confiança, por isso a importância de nós buscarmos compreender esse Deus que Jesus nos apresentou como um Pai bondoso, misericordioso, em que os Espíritos nos vêm trazer essa bondade, essa misericórdia. Esse Pai que é justo, é perfeito, é onipotente. Se Ele é onipotente, então por quê? Ele tem poder sobre tudo. Se Ele tem poder sobre tudo, Ele tem poder sobre o que está acontecendo conosco. E se Ele permite, porque é necessário para o nosso crescimento. No capítulo 10, item 17, o Espírito João, bispo de Bordeaux, 1862, segui esse modelo divino, caminhai em suas pegadas, elas vos conduzirão ao refúgio, onde encontrareis o repouso após a luta. Como ele, carregai todos vós as vossas cruzes, e subi penosamente, mas com coragem, o vosso calvário, em cujo cimo está a glorificação. Mas que carreguemos a nossa cruz. Ele veio nos relembrar Cristo. Evangelho de Lucas, capítulo 9, item 23. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Nós não temos como alcançar o nosso objetivo tentando se livrar da nossa cruz. Porque, diferente da cruz de Cristo, a nossa cruz somos nós mesmos que construímos. Então nós não temos como nos livrar dela, a não ser através da nossa transformação. A não ser através da nossa transformação. Não existe outro mecanismo, não existe outro meio. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Há uma mensagem do Evangelho também no capítulo 9, cujo título da mensagem é a paciência, assinada por um espírito amigo, que hoje sabemos ser Joana de Ângeles. Ela inicia a mensagem dizendo: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes. Antes, bendizei de Deus onipotente, que pela dor deste mundo vos marcou para a glória no céu. Então veja que a mensagem, no que se refere às nossas aflições, a partir de Jesus e todos aqueles que estão em sintonia com Cristo, a mensagem a respeito da dor é a mesma. A necessidade que nós temos de passar por ela em decorrência das nossas imperfeições, para que aconteça o nosso burilamento. Nós atendemos já, há um bom tempo atrás, uma senhora nordestina. E quando ela se manifestou, perguntamos se nós poderíamos auxiliá-la. Ela estava orando, com seu terço, orando a Deus, pedindo chuva. E aí ela contou a situação que já havia sucedido e a situação em que ela se encontrava. O marido estava cavando um poço, chegou num determinado ponto que ele não conseguiu sair, morreu dentro do poço, morreu de fome. Os seus filhos também já haviam morrido de fome.
também havia morrido. Não tinha dado conta. Então passamos a conversar com ela para esclarecê-la da sua condição de espírito já liberto do corpo. E depois que ela compreendeu, nós então dissemos que depois, oportunamente, ela seria esclarecida o porquê de todo aquele sofrimento. Nunca me esqueci. Ela então me disse: não, meu filho, não precisa. Tamanha a sua fé e confiança em Deus, porque ela sabia que tudo aquilo que havia acontecido era justo. Todo o tempo, nenhuma palavra de queixa. Para uma mulher que viu o marido morrer dentro de um buraco, dentro de um poço sem água, viu os filhos morrerem de fome. Nenhuma palavra de queixa, de reprovação. Viktor Frankl, um médico psiquiatra que passara pelos campos de concentração nazista. Perdeu toda a família. E o que ele se perguntava: o que a vida quer de mim? O que eu preciso aprender com isso? Então veja que de uma mulher analfabeta, lá do Nordeste, e de um médium psiquiatra nos campos de concentração, sem nenhuma queixa, tentando aprender o que a vida quer lhes ensinar, procurando compreender os valores que foram deixados à parte. Então nós precisamos compreender, primeiramente, Deus, que é a nossa base, é a nossa origem, a sua infinita bondade, a sua infinita misericórdia, que nos criou para a perfeição, mas que essa perfeição, este mundo feliz, este reino de Deus que Jesus nos prometeu, ele é um reino que tem que ser conquistado. Que tem que ser conquistado. E que todos nós vamos conseguir. Jesus nos garantiu: nenhuma ovelha que o Pai me confiou se perderá no aprisco. Nenhuma. Só que só depende de nós. Depende da nossa pressa. Se estamos muito confortados com o que estamos vivendo hoje, vai levar um tempo maior. Então é muito importante nós refletirmos, o que nós estamos querendo para nós. E o que nós estamos, se nós queremos este mundo melhor, o que nós estamos fazendo para conquistá-lo? Porque nós não podemos simplesmente transferir aquilo que nós já, desde longas outras existências, em outras doutrinas, em onde participavam de cultos, e ao sairmos do culto, a nossa vida continuava como sempre foi. Aquilo que nós aprendemos, em especial através das lições do Cristo, elas precisam de uma certa forma encontrar repercussão na nossa vida. Precisa encontrar ressonância para que a gente compreenda esses valores que têm que ser modificados. E Jesus, diante das dificuldades que Ele diz que nós teríamos, neste mundo tereis aflições, no Evangelho de Mateus está registrado: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Isso então significa para nós
que se o nosso fardo está pesado demais, é porque até agora nós não aceitamos esse convite do Cristo. Nós não aceitamos o convite do Cristo. Porque ele também foi claro: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele nos prometeu alívio. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Então nós precisamos refletir. O que é que nós temos feito de tudo quanto nós já sabemos, nós já conhecemos? Em particular nós espíritas, com toda a clareza que a doutrina nos apresenta esses ensinamentos. Com toda a clareza que os espíritos nos falam, que eles nos falam acerca da lei de causa e efeito. Que já somos espíritos muito velhos. Já vivemos diversas existências. E que hoje somos reflexos de todas as outras existências até então vividas. E que se nós continuarmos no ciclo vicioso, um dia sairemos, mas depois de muito sofrimento. Sofrimento este que nós não necessitamos mais estar passando por eles. E só estamos aqui hoje na Terra, nessa condição, exatamente por não ter aceitado este convite de Cristo, que já está à nossa disposição há 2000 anos. E este convite ele refaz a cada instante, a cada momento, através dos seus mensageiros que estão conosco, através das intuições, através dos livros, das mensagens, das palestras, dos estudos. Mas que nós então, como ele nos falou, tenhamos olhos de ver e ouvidos para ouvir. Então essa é a mensagem que nós trouxemos neste momento tão difícil da nossa terra, em que o suicídio está crescendo, inclusive entre crianças e jovens, inclusive na nossa cidade, na nossa região. O suicídio é uma prática muito antiga. Essa fuga das dificuldades da vida. E que agora, já há algumas décadas, como nós vimos na Europa, alguns estados dos Estados Unidos, em que a lei permite que a gente use essa prática, a chamada morte assistida, ou a morte digna, e que infelizmente vai levar a muito sofrimento a esses nossos irmãos. Muito sofrimento. Em que se suportasse pacientemente pessoas, como a gente viu, idosas, faltando muito pouco para poder cumprir o papel que aqui veio cumprir. E que vai levar décadas de sofrimento no mundo espiritual. Além da lesão do perispírito. Além da lesão do perispírito que terá que resgatar na próxima existência. Porque é uma forma de suicídio. Então que tenhamos paciência, resignação e buscarmos através da prece e da ação também o trabalho no bem, porque se nós aqui ainda estamos é porque a nossa missão aqui ainda não foi cumprida. Se nós aqui ainda estamos é porque temos algo ainda a fazer.
Então que busquemos compreender o que a vida ele quer nos ensinar. Então buscar a resposta da questão que Viktor Frankl fazia para ele. O que a vida quer de mim? O que ainda está faltando eu fazer para eu encerrar minha tarefa e voltar para casa com a consciência tranquila? Então que Jesus nos ilumine, nos ampare e nos fortaleça neste propósito, para que a gente possa fazer o que precisamos fazer. Muito obrigado, muita paz a todos.